Hoje nós temos 2 textos para expor, conversar e toda a temática subjacente. Eu quero repetir a pergunta para Beatriz e Tiago, se estão me escutando bem. Então, tá bom. Então, deixa eu carregar minha tela aqui e passar direto para a apresentação que eu preparei, que eu terminei de preparar agora há pouco, o meu PowerPoint. Vocês estão vendo bem? Então tá, os textos da aula de hoje são estrutura ou sentimento, relação com o animal na Amazônia e percepções da presa sobre a caça entre os Yukagir, ambos de, enfim, 2 autores diferentes, um Felipe Descola, outro é Rani Villers-Leve, eu vou apresentá-los aqui. Estão os textos. Como vocês podem ver, tem uma diferença de 14 anos entre a publicação desses 2 textos. E o pensamento do Felipe Descola, que é um dos principais nomes dessa área de estudo das sociedades indígenas não ocidentais, né? Ele evoluiu bastante, ele publicou um livro de referência que eu vou mostrar para vocês, que é o Para Além da Natureza e Cultura, infelizmente ainda sem tradução em português, né? Mas deixa eu passar adiante. Aqui está o moço. A letra eu acho que está um pouco pequena aqui. Deixa eu ver se... Acho que agora está melhor. Então, 1949, ele tem 74 anos, o Felipe Descola. Ele foi orientado e foi um dos principais discípulos do Claude Lévi-Strauss. Atualmente ele ocupa a cátedra de antropologia no Collège de France. Na verdade, não é de antropologia. A cátedra dele é de antropologia da natureza, que foi uma disciplina. A pessoa entra no Collège de France, e eu não sei se eu já falei sobre o Collège de France para vocês, que tem a ver com o sistema universitário francês, é muito diferente do brasileiro. Boa tarde, Augusto, eu não tinha te dado boa tarde ainda. Ele é muito diferente do brasileiro. Então, se vocês querem um bom estudo crítico sobre o sistema universitário francês e suas relações com a reprodução da elite, vocês leiam 2 textos do Bourdieu, né? Um deles com Jean-Claude Passeron, que se chama A Reprodução, e o outro se chama Os Herdeiros, Les Héritiers, que eu não sei, eu acho que não tem tradução em português. E ele tem um terceiro sobre o campo universitário. Então, o Bourdieu ele disseca esse sistema de ensino francês, que é um sistema de ensino bastante elitista, centrado em Paris e com exames muito rigorosos, né, de admissão nas classes superiores e com algumas instituições de excelência como o Collège de France, que, aliás, ele foi criado no século XVII, tá? No século XVII ou XVI. Não, é XVII.
por um daqueles chanceleres, daqueles reis, né, enfim, da época da monarquia absolutista, né, Luís XIV, Luís XV. Né. O Lévi-Strauss foi professor no Colégio de França, o Michel Foucault, o Pierre Bourdieu, uma série de nomes importantes da área de ciências humanas, embora ele não seja só uma instituição de ciências humanas, aliás, minoritariamente de ciências humanas. E qual é a obrigação dos... vocês me dão aqui só um... Vocês me desculpem, mas eu tenho uma gata idosa que mia toda hora e a carência dela é sem precedentes, tá? Então eu tenho que estar toda hora afagando ela. Essa aqui, ó, que é a Anitta, tá? Perdoem essa interrupção. Tá? Mas, enfim, o Filipe Descolar foi orientado pelo Lévi-Strauss e ele estudou nos anos 70 esse povo que são os Achuar, que é um povo jívaro, tá? Do grupo Jivaro, que tem na Amazônia equatoriana, tá? Que é uma parte da Amazônia que fica na fronteira do Equador com o Peru. Tá? E ele e também a Anne Christine Taylor, que é a esposa, que fizeram um trabalho de campo lá, né? E ele tem um livro que foi publicado em português sobre esse trabalho de campo, que é esse aqui, ó, que se chama As Lanças do Crepúsculo, né? Que é um livro que são os relatos dele de pesquisa e estada entre esse povo Achuar. Tá? Mas o principal livro do Filipe Descolar, que o tornou assim célebre e canônico, que é esse que eu tenho em espanhol, Para Além da Natureza e Cultura, não tem ainda versão em português. Se vocês quiserem, eu fiz uma tradução convertendo o texto do francês para o português, utilizando o Word, utilizando o tradutor de Word. Então, vocês sabem que tem uma série de problemas, pelo menos dá para ler para quem não lê em espanhol, ou francês, ou inglês. Se vocês tiverem interesse, escrevam aí no chat, tá? Que eu disponibilizo. Eu tenho a impressão que eu coloquei na pasta da disciplina, esse Para Além da Natureza e da Cultura, tá? Deixa eu abrir a porta aqui para a gata sair. Então, ele realizou a etnografia entre os Achuar da Amazônia Ocidental. Os Achuar, eu vou colocar uma foto aqui dos Achuar, que está no fim da apresentação. Que são esses aqui, que entre outras coisas, eles são caçadores de cabeças, tá? Se notabilizaram por isso. Só que, claro, eles já não... Tenho a impressão que não praticavam mais isso quando o Filipe Descolar foi fazer trabalho de campo entre eles. Então,
A gente tem também um texto do Hanne Willerslev, que é mais novo, né? Ele é de 1971, que ele é da Dinamarca, né? E ele realizou etnografia entre os Yukagir da Sibéria, né? O trabalho dele vai discutir as relações entre caça e cosmologias animistas. Se vocês tiveram a oportunidade de ler, é um texto assim bastante fluido, bastante agradável a prosa dele, e ele tem aquele dom de evocação da etnografia como uma espécie de escritor, né? O etnógrafo, ele tem que ser também um escritor para poder colocar no papel as suas experiências e transmiti-las. Uhum. Então é muito interessante. Aliás, essa é uma das partes mais interessantes da antropologia, essa interface, né, entre antropologia e literatura. E isso se torna mais desafiador na medida em que a gente tem que descrever relações humano-animais. Esses animais, eles são personagens, eles têm individualidade, se eles não têm, então tem toda uma tendência aí dentro de algumas dessas sub-áreas das relações humano-animais, que não são só da antropologia, aliás, minoritariamente são da antropologia, em que há uma preocupação em pensar biografias de animais, em colocá-los como sujeitos de uma pesquisa, e como fazer isso com não humanos, enfim, essa questão ela se coloca na aula de hoje, mas de uma outra forma, porque isso já está bem estabelecido de acordo com as cosmologias ou ontologias, como se costuma falar agora, indígenas, né? Então, isso é muito tranquilo, que eles têm uma individualidade, que eles têm uma espécie de condição humana, embora eles não sejam da espécie, né, do Homo sapiens, eles compartilham conosco uma espécie de espiritualidade, de cultura e de condição humana. Essa seria, segundo o animismo, segundo o perspectivismo do Eduardo Vieira de Castro, a condição humana comum, né? Que seria algo assim inverso ao relato, ao meta-relato científico ou cientificista do naturalismo ocidental, para quem nós comungamos uma condição animal em comum no passado, e em algum momento da nossa evolução, nós deixamos de ser animais como os outros animais e nós nos criamos como uma espécie de Big Bang dos sapiens, uma espécie única que seria ela capaz de razão, de intencionalidade, de interioridade, reflexividade, de cálculo, de representação, de antecipação do futuro, de sistematização de uma memória, de exteriorização através de códigos que são produzidos coletivamente. Então essa seria a chamada tese da exceção humana e que tem uma forte ancoragem evolucionista, tá? Então, essa tese que nós somos animais originalmente, mas em algum momento nós nos separamos e nos tornamos humanos e o resto dos outros seres vivos, né, são, entre outros animais, né, podem ser animais, vegetais, enfim, de diferentes ordens, né, dentro de um espectro mais multiespecífico, o ser humano estaria nesse relato ocidental, que o Descolar vai chamar de naturalismo moderno, sendo o único que tem interioridade, né? Como ele, enfim, descreve ali, eu já mostrei para vocês uma outra vez, na tese das 4 ontologias, tá? Não sei se vocês estão enxergando aqui. Conseguem enxergar o quadro? Bom,
Mas isso é o inverso dentro de uma cosmologia ou ontologia animista, ou totêmica, ou analogista. Não há como explorar todas elas. O tema de hoje é a questão do animismo, né? Ele está muito relacionado com a caça e com essa socialidade entre humanos e não humanos. E eu quero dizer que eu faço aqui uma apresentação que não é baseada no meu próprio trabalho de campo, eu não sou etnólogo indígena, mas que essa discussão é muito evoluída no Brasil, tá? Por conta de nós termos aqui um dos principais nomes dessa discussão, que é o Eduardo Viveiros de Castro, né? Eu não coloquei na aula de hoje porque vocês vão ter muitas oportunidades, eu vou me referir a ele enfim, de se aproximar, se apropriar do pensamento do Eduardo Viveiros de Castro. Então, eu achei que seria interessante exemplos de antropólogos de outros quadrantes, tá? Mas eu quero dizer que ele é tão importante, ou mais até, segundo algumas pessoas, que como os outros dois. Há um quarto antropólogo, que é o Tim Ingold, que ele é mencionado, mas eu não tive a oportunidade de poder assim trabalhá-lo para colocar nessa aula, mas eu referi-me a ele quando se falou de domesticação, quando a gente falou da confiança, da confiança à dominação, que é um capítulo de um livro dele, né, onde ele vai fazer um relato da passagem dos caçadores-coletores para os agricultores sedentarizados, né, que foi o objeto da nossa aula retrasada. Então, o Viveiros de Castro, ele é o responsável pela sistematização, aprofundamento e disseminação de uma escola que seria, além desse animismo, a escola do perspectivismo ameríndio. Depois a gente explora um pouco quais são essas diferenças, né? Mas o Rani Villers-Leve, por exemplo, dos Yuka Gir, ele não tem nenhum problema em se filiar simultaneamente ao pensamento do Felipe Descolar e do Eduardo Viveiros de Castro. Tá? Então, para quem vê de fora e se aproxima de uma primeira vez, o que existe entre ambos são apenas, vamos dizer assim, nuances. Okay? Embora haja uma relevância, porque o Viveiros de Castro foi o que mais enfatizou essa questão de que ser sujeito é sempre ser sujeito de uma perspectiva. Esses sujeitos podem ser sujeitos humanos ou não humanos, e as diferenças ontológicas internas, há um universo povoado entre humanos e não humanos, são, sobretudo, as diferenças essenciais são diferenças de corpo, não diferenças de um possuir uma mente, os outros não possuírem, né? Isso é um ponto de vista indígena das terras baixas da Amazônia ocidental ali, e que é onde ele estudou. Ele estudou entre os Araueté, né? E ele tem a sua tese sobre uma tese muito boa, né? Eu pelo menos estudei e ela me ajudou muito a fazer o concurso há 30 anos atrás, né? Meu concurso para professor aqui na URI, e ele se tornou a referência mundial nesse debate. Depois esse debate ele se converte num outro termo que eu não estou aplicando aqui e que vocês já devem ter ouvido falar, que é a virada ontológica, né? Porque se falava de diferenças culturais, mas a crítica do Viveiros de Castro, seguindo o Bruno Latour, que certamente vocês já ouviram falar também, ou já leram, né?
eu tenho a impressão que Eliezer conhece bem o Bruno Latour, né? É que o ponto de vista do naturalismo ocidental, ele pressupõe que existem diferentes culturas, né? Esse daí é o chamado multiculturalismo, mas o que não varia é um solo, é um terreno comum entre elas, que é uma natureza una. A natureza é igual, as culturas seriam diferentes. Tá? Acontece que isso não era verdade nos tempos pré-modernos, isto também não é uma verdade do ponto de vista de culturas indígenas. E, aliás, muitas vezes, isso o Descolar lembra muito bem, não tem um termo para definir natureza, por exemplo. Nenhum outro termo para definir cultura, né? Existe assim, por exemplo, entre os Achuar, existe o acampamento e existe a floresta. Existem os consanguíneos, na linguagem do parentesco, né? Os consanguíneos e existem os colaterais, ou os afins. Agora, não existe essa terminologia, essa dicotomia natureza, cultura. Eu sei que essa conversa não faria sentido nenhum para uma pessoa da biologia, tá? Dependendo da pessoa da biologia, mas a conversa aqui é antropológica. E aí não há intenção de desestabilizar conhecimentos ou dogmas ou paradigmas de outras disciplinas, né? Mas apenas de tentar entrar no que seria a interioridade cultural, né, de outros pontos de vista que não o nosso. Então, essa natureza estabilizada, una, ela é uma concepção moderna, ocidental, que não é verdade nem no nosso passado histórico e nem para outras sociedades. Por exemplo, entre os Achuar, existe uma socialidade entre humanos e não humanos. Tá? Então, existe uma. Portanto, que o Descolar vai chamar de a sociedade da natureza. Tá? E ele vai chamar também de natureza doméstica. Tá? Então, isso de falar de uma sociedade da natureza e de uma natureza doméstica é conjugar numa mesma expressão composta de dois termos, né, conceitos que sempre foram agregados ou desagregados, ou sim, opostos como dicotômicos. Né? Natureza, domesticidade, sociedade, natureza. Então, esses jogos de palavras, eles funcionam ao modo de uma tradução para nós de uma realidade que é percebida, vivida de uma outra forma por aqueles nativos. Podem ser os Achuar, podem ser os Arauetés, Caritiana, podem ser os Guarani, né? Podem ser os Caigangues, quer dizer, existe uma transversalidade dessa cosmologia ou dessa ontologia, né, do animismo ou do perspectivismo, entre os mais variados povos indígenas aqui da América do Sul, à exceção dos antigos incas e dos astecas, que formaram estados, que formaram impérios, né, dos maias, que tinham um ponto de vista que se aproximava da nossa cosmologia religiosa medieval do Ocidente, né? Onde existe uma espécie de grande cadeia do ser, né? É um termo que, se não me engano, vem de Aristóteles, mas que designa que no céu existe uma ordem hierárquica que se reflete numa ordem hierárquica aqui na Terra. Então você tem Deus, você tem os anjos,
você tem os arcanjos, querubins, etc. Você tem os santos, tá? Você tem uma série de entidades graduadas numa escala hierárquica e que se refletem nas funções e nas divisões sociais que vão ter assim no mundo sublunar, né, ou mundo em que nós vivemos. Então, na Idade Média, os que oravam, os que lutavam, né, e os que trabalhavam, né? Tem um livro do Georges Duby, é o nome dele, deixa eu escrever aqui. Vocês certamente encontram sobre isso na biblioteca. Georges Duby, né? Chama-se As Três Ordens, ou, eu errei aqui, As Três ou o Imaginário Medieval, não estou colocando acento, tá? Imaginário, na verdade, é o imaginário do feudalismo, não é? Então, ali você tem aquele ponto de vista do analogismo, né? Que você tem esse reflexo do céu na terra, uma ordem muito hierarquizada. Vamos ali para baixo de novo. Aqui, ó. Você tem diferenças de fisicalidades e diferenças de interioridades, né? Lembrando que essa distinção fisicalidade e interioridade é um esquema, né? Como bom discípulo do Lévi-Strauss, o Felipe Descolar ele pensa através de modelos e esquemas que permitem comparações, tá, entre essas relações humanos e não humanos, ou cultura e natureza, se vocês quiserem empregar isso, seriam o que eles chamam, aqui nesse caso, o que Descolar chama de modos de identificação. Tá? Esse quadrângulo aqui. Né? O nosso é o naturalismo, esse que eu acabo de descrever a vocês é o analogismo, mas entre os indígenas da América do Sul predomina, né, o animismo. Aí vamos aqui às teses, né? Um resumo aqui para nós. Depois eu disponibilizo para vocês o PPT, tá? Eu disponibilizo ali na página. Então vocês não. Eu acho que é importante. Deixa eu fazer um comentário, assim, um breve parêntese. Eu acho que é muito importante vocês, se puderem, tomarem notas durante a aula e não apenas ouvi-la. Porque a prática de tomar notas é a prática de construção do conhecimento. Depois eu posso disponibilizar, enfim, algumas palestras de um psicólogo que trabalha com autoetnografia, que pesquisou isso, tá? Mas é muito importante, vocês não vão evoluir como profissionais sem esse artesanato técnico da escrita, tá? Então vamos ao resumo. Recentemente, a etnografia de povos caçadores-coletores tem sido uma importante inspiração para uma antropologia das relações entre humanos e animais, que se propõe a superar a dicotomia entre animais bons para comer, utilitarismo, e bons para pensar, representacionalismo, né, ou a antropologia simbólica. Em parte, isso se deve à constatação de que a divisão humano-animal, que na cosmologia moderna corresponde às divisões sujeito, objeto e natureza e cultura, não se aplica da mesma maneira que para outros povos. É o que eu acabo de, enfim, explanar a vocês.
Os textos propostos para a aula de hoje exemplificam esse movimento de ampliação das noções de pessoa e de agência para além do humano a partir do trabalho de campo junto a grupos de caçadores-coletores ou coletores-caçadores, mas a cosmologia ela deriva-se muito mais da caça do que da coleta. Tá? Então, essa narrativa que foi exposta em algum momento, en passant, na aula retrasada, sobre a possibilidade de se dizer que os caçadores-coletores eram coletores, caçadores, ela não leva em consideração a centralidade da caça, né, no imaginário, na cosmologia, na ontologia, né, desses povos, né, muito mais do que a coleta. Bom, figurinha meio, meio kit que eu coloquei aqui, tá? Outro aspecto da crítica à noção antropocêntrica de pessoa a partir do exemplo etnográfico de povos caçadores coletores é essa reabilitação do conceito de animismo. Até então ele era considerado um anacronismo oriundo da antropologia do século XIX. Você sabe, o Edward Tylor, que foi um dos fundadores da antropologia, no livro Cultura Primitiva, ele diz que a primeira religião era do animismo, onde se acreditava que todas as criaturas, vivas ou não vivas, tinham uma espécie de animação, né? Então, por isso, essa seria uma espécie de proto-religião, de proto-visão de mundo. E isso foi depois, enfim, criticado, superado, e se achou que essa ideia de animismo era uma ideia superada. E ele foi reabilitado agora, como diz ali na definição da Wikipedia, a cosmovisão em que entidades não humanas possuem uma essência espiritual. O animismo é usado na antropologia da religião para os sistemas de crença de alguns povos indígenas, especialmente, olha aqui, ó, antes do desenvolvimento de religiões organizadas, ou seja, está consolidado, nessa, enfim, nessas tentativas enciclopédicas essa visão evolucionista, certo? E agora a gente chega no núcleo do texto. Aliás, o que eu quero dizer é que o texto do Descolar tem um propósito essencialmente polêmico. Não sei se vocês perceberam isso. Ele está debatendo com a sensibilidade animalista crescente do Ocidente. E como esta sensibilidade animalista, essa sensibilidade que é uma preocupação altruísta, mas também é uma atribuição de agência e uma certa identidade na capacidade de reivindicar seus interesses ou ter seus interesses reconhecidos, né? Que é algo que vem lá do século XIX, né? Vem da religião, das religiões protestantes e do utilitarismo, ou seja, eles vêm essencialmente desse mundo anglo-saxão. Ele está dizendo que isso, na verdade, é bastante discutível, né? É bastante discutível, porque nós não temos o mesmo tipo de altruísmo e de sensibilidade dependendo da espécie
que nós estamos considerando e que essa sensibilidade se acentua na medida em que as espécies vão se aproximando em forma, DNA e, enfim, semelhança com a espécie humana, né? Na medida em que a relação seja uma relação biológica de contiguidade, aproximação, por exemplo, no caso das espécies de símios, né, de primatas, né, ou então uma relação metonímica de espécies domesticadas, como com cães e com gatos. Mas ele diz que, de um modo geral, a sensibilidade ela não se aplica, por exemplo, não se aplica a insetos, obviamente, não se aplica a cardumes de, sei lá, de tainhas e, enfim, não. Essa sensibilidade ela é uma sensibilidade diferenciada e diriam alguns animalistas mais radicais que essa própria hierarquização entre as espécies dignas de altruísmo e outras espécies não dignas da mesma atenção seria também especista, né, no termo utilizado pelos animalistas ou pelos estudos animais críticos. Tá? Então, essa graduação e essa, na verdade, referência antropocêntrica desta sensibilidade. Algumas vidas são mais dignas de serem protegidas do que outras. Pode-se falar também na megafauna carismática, né? Por exemplo, leões, elefantes, onça pintada, né? Enfim, isso não se aplicaria, por exemplo, ao javali, né? Que não é espécie nativa, que é uma espécie exótica invasora, certo? E que a única espécie que a caça é permitida, né, no Brasil, isso é uma discussão interessantíssima, né? Isso, inclusive foi objeto da tese de doutorado do Caetano Sordi, né? Inclusive já ministrou essa disciplina. Então, tem uma tradição dentro da antropologia também, não é só nas sensibilidades fora da antropologia, que vai interpretar essa simbólica da caça como uma espécie de má consciência. As pessoas se sentiriam mal por matarem animais, independente da cultura. E ele vai, através do exemplo do tratamento da caça da Amazônia indígena, mostrar que ele não concorda com isso, né? Que não existem sentimentos universais, ele vai ser relativista. Ele vai dizer que esse tratamento da caça ele é muito mais moldado por uma estrutura do que por um sentimento. Daí o título do artigo, que se enraiza em seu sistema cosmológico, ontológico, sociológico, característicos dessa área cultural. Até aqui estão entendendo o desenvolvimento do argumento? Tem alguma questão até agora? Vocês estão me ouvindo bem? Então vamos lá. Resumindo aqui, o autor vai questionar a projeção de sensibilidades e valores ocidentais sobre proteção animal para outras sociedades. E aqui eu coloquei várias citações dele. O antropocentrismo, ou seja, a capacidade de se identificar com não humanos em função de seu suposto grau de proximidade com a espécie humana, parece assim constituir a tendência espontânea das diversas sensibilidades ecológicas contemporâneas, inclusive aquelas que professam as teorias mais radicalmente anti-humanistas. Tá? E aí eu queria fazer uma precisão. E esse termo humanismo é um termo equívoco. Ele pode designar aquele humanismo que vem da Renascença, né, que ao reabilitar a antiguidade, ele vai colocar o homem ou o humano, mas eu falo aqui homem porque
para uma crítica ideológica interna ao Ocidente, representação emblemática desse humanismo, ele não é uma mulher, é um homem. Então, esse humanismo ele é genderificado. É mais recentemente que se identifica esse humanismo com o humano. Então, é um sistema de valores que ele é paralelo à consagração desse naturalismo moderno, aonde no lugar de Deus tu tem o homem soberano, que é esse sujeito de razão, de sensibilidade, de reflexividade, né? E todo o resto da natureza é vista como objeto. Essa concepção é também chamada de cartesianismo, porque ela foi inicialmente elaborada por Descartes. Tá? E ele vai contestar isso, mas ao mesmo tempo ele vai reconhecer que essa posição ela acaba se expressando dentro da própria antropologia. Né? Então, existe um humanismo que é denunciado como antropocentrismo. Existe um outro sentido de humanismo que não está aqui na apresentação, mas que acaba inspirando a compaixão para com os animais, que pode ser chamado de humanitarismo. Tá? É até um livro do Didier Fassin, chama-se A Razão Humanitária, onde ele vai examinar as políticas de piedade e de compaixão para com imigrantes, para com populações de periferia, etc. E, recentemente, esse humanitarismo foi alargado para acolher espécies não humanas, espécies animais. Aí, como eu disse, tem uma história da sensibilidade para com o sofrimento dos animais que vem desde lá de Pitágoras e Plutarco, né, que sempre correu paralela na filosofia a esta tendência de divinizar o ser humano, né, e enxergar os animais como ferramentas da criação. É essa tendência, este humanismo do primeiro sentido, ele é um humanismo que, na modernidade, ele justificou a escravidão, né, a guerra justa, justificou não se atribuir o status de ser humano a outras sociedades indígenas encontradas aqui no Novo Mundo, né? Porque esse humanismo ele implica nesta separação entre corpo e alma, e apenas os brancos europeus ocidentais teriam esta alma para uma destas teses. Isso tornaria tranquila a escravização de índios e de africanos, né, que eram reduzidos a esta condição de animal de carga. Né? Tem aquele termo que é muito usado em francês, que é a besta, né? La bête, né? Tem a bela e a fera, né? Só que a bela e a fera é uma besta, né? E a besta também, da besta vem essa característica do bestial, né? Que são essas qualidades não humanas, selvageria, de agressividade racional, etc., de ausência completa de pudor, de moralidade, que escravos, indígenas e animais comungariam. E tem, vamos dizer, outra vertente, como eu dizia, que tinha lá em Bartolomé de las Casas, né? Sempre teve teólogos e filósofos que tiveram sensibilidade para com o sofrimento, né, de indígenas e de animais também. Tá? Então, essa luta é mais ou menos permanente, né? São vertentes opostas, polares, e que se contrapõem permanentemente na história do pensamento. Tá? Bom, como eu disse, até mesmo há interpretações antropológicas
o tema da sensibilidade, culpa pela morte dos animais, racionalizando, né? Racionalizando as explicações dos antropólogos. Né? Ele vai falar em mal entendidos, né, que acontecem entre minorias tribais e povos indígenas. Enfim, esses conflitos se dão, por exemplo, aqui, para dar um exemplo, aliás, para dar dois exemplos, na farra do boi e no sacrifício de animais nas religiões africanas. E aí você tem ecologistas e animalistas em polos opostos aos grupos subalternos que têm essas práticas, né? Isso também se aplica ao tema das touradas na Espanha, né? Que estão cada vez mais sob ataque enfim, né? Em nome da ciência desses animais, de seus interesses, etc. Então, está se falando aí de um confronto de valores, né? Um confronto de valores. E me lembro que Max Weber falava no politeísmo dos valores, né? Então, não adianta tentar reivindicar valores que são universais e que a gente não vai conseguir impô-los, né? Vejam os americanos tentando impor a democracia, entre aspas, né? Para outros povos, né? Através da espada, da baioneta. Aqui eu coloco um exemplo. Vocês já ouviram falar do bull baiting? Até o século XIX era uma diversão muito popular. Se amarrava um touro numa estaca e se assolava cachorros para ficarem atacando esse touro até matá-lo. No início da Idade Moderna, diz Kate Thomas, aqui de lembrança, as pessoas sangravam aos poucos os animais por considerarem que a carne deles ficava mais tenra. Isso em exemplos da Inglaterra. Então, aquilo que é condenado nos outros é praticado até uma fase muito recente da história dessas sociedades ocidentais. Tá? Isso não está significando a gente abrir mão de ter nossos juízos de valor a respeito dos outros, só estabelecer que fazer antropologia e fazer ativismo podem não ser a mesma coisa, embora uma pessoa possa fazer as duas coisas, né? Os raciocínios são diferentes. Né? Os raciocínios são diferentes, não necessariamente opostos, né? A antropologia ela vai tentar ter essa abordagem que é essencialmente compreensiva. Tá? Aí voltamos. Deixa eu acelerar aqui, porque hoje eu estou um pouco lento, fiquei muito tempo preparando. Né? Isso, eu quero chamar atenção para essa frase. Decidir tratar a natureza com respeito e benevolência supõe que a natureza exista. E também, sem dúvida, que seja primeiramente maltratada. Quando a natureza não existe sob a forma de uma esfera autônoma, a relação com os animais só pode ser diferente da nossa. E a questão sobre matar um animal só pode se colocar em termos muito distintos dos que são familiares. Ou seja, o texto tem um propósito polêmico e provocativo, como eu dizia, né, antes. Existe uma natureza separada da sociedade nas cosmologias amazônicas? Então, eu falei sobre isso no início da aula. Né? As diferenças não são dualistas, as cosmologias amazônicas, elas são uma diferença numa escala de seres que são de grau e não de natureza, ou seja, há um contínuo natureza e sociedade. Né? Outra coisa interessante é que todos os seres eles têm uma linguagem. Né? É aquela concepção do perspectivismo. Né? Você tem uma descontinuidade nas formas e uma continuidade na interioridade, né? Enfim, do animismo de modo geral.
sei lá, os pecaris, os macaco-aranha, as onças pintadas, embora as espécies elas se relacionam como predadores e presas umas das outras, né? E quem tem a capacidade nessas diferentes espécies de fazer uma comunicação sem ser capturado e devorado são única e exclusivamente tá? Os xamãs. E se uma pessoa ela sonha com um animal e enfim ela vai ficar muito preocupada se ela não é xamã, porque pode significar o seguinte: se o animal está conversando com ela de alguma forma, numa aparição, num sonho, uma visão, é porque ela está capturada pela perspectiva desse animal. Então ela vai ser predada, ela vai ser presa. Aliás, está bem presente no texto do Rani Villerslev. E aí o trabalho de campo do escolar, né, entre os Achuar. Né? Então, para os Achuar, a maioria das plantas e animais tem uma alma similar à dos seres humanos. Aqui eu coloquei um esquema de parentesco, né, e o Descolar vai dizer que a linguagem é do parentesco, que pratica essa dicotomia entre consanguíneos e afins, ela é largamente usada entre povos amazônicos para classificar e descrever as socialidades com os não humanos. Essa é uma chave que é muito recente na história da antropologia, a exploração, né, dessa diferença, não apenas para entender um sistema de relações com os humanos, mas como uma espécie de concepção, metafórica ou não, para entender, por exemplo, que um animal caçado é tratado como uma espécie de cunhado. Então, o termo cunhado, né, o termo colateral ou cunhado, ele é um termo que designa não apenas o cunhado, o irmão da esposa, né, mas também ele designa este lugar simbólico do outro nessa cosmologia. Né? É alguém com quem nós temos, de um lado, aliança, mas também essa aliança pode conter uma potencial hostilidade. Né? Então, da mesma maneira, existem essas alianças contratuais com os não humanos, né, aonde eles também nos veem como uma espécie de cunhados, eles nos veem ora como predadores, né, mas também, se for uma onça, eles podem nos ver como presas. Né? E eles não vão enxergar, ali está um ser humano, ele vai enxergar, ali está um pedaço de comida, ali está uma cerveja que eu vou beber, essa cerveja é o meu sangue. Né? Então é muito rica e refinada esta concepção ameríndia. Né? Os seres da natureza são tratados como parceiros sociais. Né? O que chamamos de natureza é que é objeto de uma relação social, tornando-se algo verdadeiramente doméstico. Né? Então, existem o tratamento das plantas cultivadas, né? Essas plantas de jardim, pelas mulheres, e na concepção indígena elas são como que crianças. Então, a relação que se dá entre essas mulheres e essas plantas, ela é uma relação de consanguinidade. Né? Lembrando que muitas das utopias indígenas, como diz o Viveiros de Castro, são utopias de que o mundo perfeito seria aquele mundo formado apenas por consanguíneos, né? Uma espécie de jardim do Éden, né? Indígena. Aqui. Então, e os homens vão tratar as presas da caça como cunhados. Aqui a gente vê os porcos selvagens, queixadas, tá? E aqui numa outra imagem nós vemos crianças dentro de uma aldeia indígena, né, tratando esse mesmo queixada que era objeto de caça como animal de estimação. Então são os xerimbabos.
xerimbabos são oriundos da familiarização dos filhotes de presas mortas tratados como animais de estimação. E o físico escolar vai dizer, uma interpretação comum, inclusive entre os antropólogos, é que a morte de animais gera sentimentos de culpa e má consciência, e a adoção de filhotes e os rituais de desculpa para os espíritos tutores serviriam para aplacar essa má consciência. Ele vai identificar essa leitura no antropólogo Felipe Erickson, né? Um antropólogo da Amazônia dos anos 80. Ele, claro que ele vai contestar. Deixa eu avançar aqui. Como eu dizia, o jaguar, ele vê o sangue que está bebendo como cauim, né, que é bebida indígena. O macaco-aranha, né, que é caçado por um determinado pássaro, uma ave de rapina, é um gafanhoto para o homem. E as antas de que a serpente pensa fazer sua presa principal, na realidade, são humanos. Então, há essas diferenças de perspectiva, são diferenças de construção de realidade. Tá? Já vou avançar, acho que nós já falamos sobre isso. E agora vem um argumento do Descolar. Entre os povos amazônicos, né, isso é ecológico, eles tiram da pesca e da caça uma parte substancial da sua alimentação. Né? Então, eles se confrontam diariamente com a necessidade, enfim, de fazer parecerem seres cobertos de penas, pelos ou escamas, mas que com eles se parecem por vários atributos. Isso tem a ver também com o argumento do Rani Villerslev, que o caçador ali na Sibéria, ele se metamorfoseia, ele tira os seus próprios odores, né, através de usando flores de bétula, com abstinência sexual, né, porque para os Yukagir, ali da Sibéria, seria o odor, né, uma das principais características da humanidade. Então, eles têm que se metamorfosear na presa e seduzi-la. Estou agora expondo o Villerslev. E o processo de aproximação com a presa é uma espécie de sedução. Então, ele é lido como se for na esfera da paixão, da sexualidade. Tá? Só que é uma sedução que é um embuste, porque essa sedução ela termina, né, no ato de predação. Né? E depois dessa predação, para evitar a vingança do espírito tutor daqueles animais, né, se tenta enganá-la com truques, né, como fazer pequenas esculturas que representam o caçador e que vão ser algo da investida daquele espírito, mas que não são o próprio caçador. Então, é muito interessante e talvez a etnografia ela é mais engajante na leitura do texto do Villerslev, que assim, nós nos desumanizamos para caçar os animais, nos metamorfoseamos em corpos de animais falsos. Quando voltamos para a aldeia, nós nos impregnamos de cheiros humanos, de tabaco e enfim, de outras características para, enfim, nós nos desanimalizamos e voltamos a nos rehumanizar, né, através de uma série de rituais, de forma que a clivagem central que existe ali entre os Yukagir da Sibéria é entre o acampamento e a mata. Tá? E todos os rituais que são necessários para a passagem de uma situação para outra. E existe o desenvolvimento de um argumento desenvolvido, desculpe, estou me repetindo aqui, existe o desenvolvimento de um argumento do Tim Ingold, né, de educação da atenção. Né? Então, a linguagem para os Yukagir, ela é subordinada
ao comportamento e aquilo que você aprende com as mãos na prática. Então, se ensina as crianças muito mais pelo exemplo do que por modelos linguísticos, pelo exemplo e pela observação, do que por modelos linguísticos ou por códigos. Tá? Então, o caçador, ele aprende a caçar não ouvindo as histórias de caçador, porque essas histórias são simplesmente rituais de humanização. Como a linguagem é essa característica distintiva, não é distintivamente humana, mas a linguagem dos humanos, ela é uma linguagem que opera essa volta à humanização, ou seja, quando eles voltam da caçada, eles se encontram e contam como é que morreu, como é que foram as circunstâncias da morte, se divertem com essas histórias. Essas histórias não têm o caráter formativo da caça. O caráter formativo da caça, ele se dá na prática, através da educação da atenção, que é um termo muito desenvolvido na Percepção do Meio Ambiente, que é um livro central do Tim Ingold. Então, a morte de animais e sua preparação nos dias do escolar não é dissimulada em recintos afastados da visão dos profanos, como ocorre entre nós atualmente. E todo mundo da Amazônia é familiarizado desde a mais tenra idade com aqueles corpos que, ainda quentes, se vão esfolar, estripar e cortar para cozinhar. Graças às intermináveis histórias de caça que os homens gostam de contar, todo mundo sabe qual foi o comportamento do animal antes de morrer, o medo, a tentativa de fuga abortada, o sofrimento, as manifestações de aflição de seus companheiros. Então, isto é muito diferente, de uma suposta sensibilidade, que tem uma imensa piedade para os animais. Essa sensibilidade ecológica que se atribui aos povos indígenas não é que eles não tenham as noções do que é certo e o que é errado, ou do que seria excessivo no manejo da floresta ou da caça. Né? É que essa ideia de que os indígenas são filhos da floresta, que são os maiores conservadores, é a ideia que, inclusive, é encarnada pelos próprios indígenas para receberem o apoio e a atenção que eles percebem que seria simpático aos organismos internacionais. E aí, partindo para a conclusão, como é que esses povos conciliam a violência que se exerce cotidianamente contra esses animais com a ideia de que esses seres são, de alguma maneira, humanos disfarçados? Como é que a gente vai matar e se alimentar de quase semelhantes sem que isso pareça uma forma de canibalismo? Essa equação, e é o problema intelectual do Felipe Descola. Tá? E aí eu repito aqui, o Felipe Erickson propôs considerar a criação de animais como uma reparação pelo sentimento de culpa. Né? O Felipe Descola diz que essa tese é etnocêntrica, que o Ocidente, até bem pouco tempo atrás, ele praticava aquilo que ele condena dos outros. Né? Então ele mostra que o Robert Delors, o Kay Thomas vão expor isso nos seus livros. Essa parte mais filosófica, isso aqui eu já mostrei para vocês, o Bull Bait. Que está bem pequeno, vocês me desculpem, tá? Mas eu leio. Fundamentar, isso aqui é o argumento do Descolat, tá? Fundamentar a relação com os animais caçados na generalização de um dilema moral é proibir-se de compreender as modalidades muito diversas que a relação entre caçadores e presas podem assumir na Amazônia. Com efeito, uma vez que se conferem propriedades culturais aos animais, as relações com eles são, antes de tudo, relações de pessoa a pessoa, são relações sociais. Esse aspecto deve ser privilegiado. E partindo para a conclusão, eu já falei dos modos de identificação, ele vai dar
3 exemplos que correspondem aos modos de relação entre humano e não humano através da caça, que são privilegiados em sociedades amazônicas, quais sejam a reciprocidade, a predação e a dádiva, cada um representado por um povo diferente. Todos eles da Amazônia, ali. E a equação que está aqui, eu explico para vocês. A caça está para os animais de estimação, ou seja, vocês viram o xerimbabo, você caça os pais e leva alguns filhotes como animais de estimação. Da mesma maneira, você faz guerra contra os inimigos, toma sequestradas crianças cativas que acabam sendo filhos adotivos. Isso se resume nessa fórmula afins consanguíneos. Então, a caça está para os animais de estimação, como os inimigos estão para as crianças cativas, como os afins estão para os consanguíneos. E a oposição central, matricial desse sistema simbólico, cosmológico, é a oposição afins consanguíneos. E aqui é o final, quer dizer, só tem mais uns poucos quadros, uns 4 quadros. Né? Reciprocidade, predação e dádiva seriam formas, segundo Descolar, de integrar uma oposição universal, eu e outro. Reciprocidade quer que toda a vida animal seja compensada, frequentemente, ou por uma ou outra forma de vitalidade humana. Número 2, a predação. Nenhuma contrapartida é oferecida pelos humanos contra uma vida animal. Finalmente, a dádiva significa que os animais oferecem sua vida aos humanos de maneira deliberada e sem esperar nada em troca. Então, ele dá um exemplo, a dádiva para as tribos Arawak que habitam o Piemonte amazônico, um dos Andes centrais do Peru. Piemonte quer dizer o pé do monte, tá? Então, é na fronteira entre o andino e a floresta. Né? Matar animais é uma metempsicose. Né? O pássaro, metempsicose quer dizer uma reencarnação. Né? Tudo aquilo que se tira tem uma contrapartida, é um sistema homeostático. Né? Por isso é dádiva. Né? É esse sistema de troca, você dá de um lado e recebe de outro. Né? A predação entre os jívaros, ou os achuar, que foram estudados pelo próprio Descolar, embora eu tenha a impressão que ele já não praticava a caça-cabeça. Vocês veem aí a cabeça reduzida, uma técnica muito elaborada, né, entre os jívaros, e que lhes rendeu a fama de bárbaros entre os outros povos, inclusive entre os brancos. Você não tem nenhuma compensação pela morte na caça, embora os excessos sejam punidos. Né? E o modelo de relação com os não-humanos é um modelo emblemático da relação predador-presa. Né? Todas as relações entre espécies diferentes são relações predador-presa. E, finalmente... Né? Desculpe, deixa eu ver. Qual foi o primeiro que eu falei? Não, eu me enganei sobre a reciprocidade, tá? A reciprocidade era os desana. Tem uma equivalência no meio de um cosmos, é um circuito fechado homeostático, parece um pouco a nossa nova era, tá? A predação osívoro e a dádiva, que é aquele que os animais se entregam, ou seja, aquela generosidade sem pedir nada em troca, é encontrada entre estes povos Arawak, né? Então, tu tem 3 povos aqui, os Desana, os Jívaro, os Arawak, cada um representando um modo de relação. E nenhum deles espelhando esse mal-estar sentimental sobre a morte de animais. As questões para eles são todas estruturais.
Então, para concluir, reciprocidade, predação e dádiva são três formas de relação entre humanos e animais, que ao menos duas delas parecem dissimular, sob a aparência de uma relação social livremente consentida, a violência efetiva exercida pelo caçador contra a caça. E aqui é a última frase, o último parágrafo. Ele vai dizer, matar um animal que vai reencarnar não é matar, mas ser o agente de uma metamorfose. Matar um animal que eu creio poder substituir ao fim por almas humanas é menos matar do que aceitar o adiantamento de uma vida. A violência desaparece aqui não porque seja recalcada, mas porque não poderia ser efetiva em cosmologias concebidas como sistemas fechados, em que as partes trocam de posição. Então, esse é um texto interessantíssimo e ele é uma espécie de introdução, se vocês quiserem ler o Para Além da Natureza e Cultura, como eu disse, eu tenho a versão que eu acho que eu coloquei, né? Eu vou verificar na pasta, né? E que isso me ajudou, inclusive, a dar um parecer sobre um artigo e que ele é um artigo que quer ser publicado numa revista de antropologia, mas eu, por acaso, fui ler o texto para dar o parecer logo depois de ler o texto do Descolar novamente. Esse texto ele faz uma incursão sobre o tema do antropomorfismo de um ponto de vista do animalismo crítico, né? E ele substancializa essa ideia de especismo, sem entender que ela também pode ser uma projeção antropocêntrica do Ocidente. Aliás, é o argumento do Descolar, embora ele não fale em especismo. É uma construção cultural recente, que obviamente designa realidades, mas não existe designação de realidade sem a construção, através da linguagem e da cultura, dessas realidades que são reconhecidas e construídas e normatizadas, né? Então, nesse sentido, esse texto que eu peguei para dar um parecer para uma revista, ele faz um argumento circular. Ele presume aquilo que ele quer explorar e demonstrar, que é esse, enfim, esse especismo e esse antropocentrismo, essa crítica ao antropocentrismo, desconhecendo essa discussão antropológica, que é trazida, por exemplo, pelo Filipe Descolar, embora reconheça a contribuição de outros. Eu não sei se isso foi uma opção do autor ou autora, não sei se é autor ou autora, mas na prática esse tipo de crítica ele é inevitável dentro do campo da antropologia, embora os textos estejam extremamente bem escritos e espelha uma experiência, inclusive, onde um santuário de aves na Espanha, essas aves elas têm uma individualidade, elas têm uma biografia, mas o que acontece? Acontece a assunção de uma perspectiva ética que substancializa uma realidade, mas ao mesmo tempo dessubstantiva ou dessubjetiva aquelas galinhas. Elas aparecem como apenas no relato de vítimas e de animais que têm interesse. Eu, como cidadão, me identifico muito com o texto, tá? Mas como antropólogo, ele é um texto que não tem relativização, vocês entendem? Então, às vezes, é cruel o papel que nós temos que, enfim, desempenhar. É claro que se fosse sacrifícios humanos, por exemplo, até para me autocriticar, né, eu não faria essa relativização. Então, eu também, como antropólogo, parto, inevitavelmente, de um ponto de vista que é antropocêntrico, são questões não resolvidas, né?
mas você tem que cuidar para não reificar aquilo que você quer analisar e criticar. Né? E o texto do Descolar, que tem essa intenção polêmica, ele é muito bom para desestabilizar essas crenças que nós temos, enfim, que matar é sempre difícil, que provoca uma consciência culpada, independente da cultura. Isto para ele não é universal. E o texto do Villers-Leve é um texto que deve ser lido para quem quer fazer uma etnografia dentro do campo das relações humano-animais. E, finalmente, eu concluiria com algo que eu estou pensando, que é qual é o lugar de seres com quem nós temos uma relação ambivalente, por exemplo, a minha gata, que ela é idosa, ela chora muito e eu preciso estar com ela no colo, eu preciso dormir com ela. Então, ora ela é uma gata e eu penso sobre ela a partir de certos saberes que são, enfim, da veterinária, etc. Ora ela é um membro da minha família, né, que eu preciso ter um cuidado absoluto, como uma espécie de filho. Né? O que é metáfora e o que é literal aí? Essa questão é importante porque, por exemplo, isso me faz ter simpatias por animais que sofrem experiências em laboratórios, ou então animais que são criados de uma forma vil, em granjas, em pastos que vão para frigoríficos serem abatidos, que, enfim, que são selecionados geneticamente. Então, eu não tenho como me separar desses meus valores. E é, assim, um exercício doloroso, às vezes, quando eu tenho que ser relativista nessas questões. Tá? Então, a princípio, seria isso, e eu peço desculpas aí, porque na versão aqui de uma, enfim, de uma exposição virtual em que eu não estou vendo vocês, eu acabo me tornando mais formal e até cansativo. O que vou fazer na próxima aula eu vou levar o meu próprio projetor, tá? Na próxima aula eu acho que eu vou pedir para vocês para participarem mais assim com experiências, porque nós vamos falar de direitos dos animais, tá? Eu acho que é um assunto que interessa a todos nós e que eu acabo de começá-lo aqui. Tá? Mas eu também não interrompi a aula no sentido de que ela está aberta a perguntas de vocês, seja pelo chat, seja perguntas orais. Né? E esse tema pode ser bastante complexo, né? Mas ele é um tema importantíssimo para nós, ele é constitutivo da nossa condição de antropólogos. Tá claro, gente? Vocês estão acordados? Alguma pergunta ainda? Eu posso fazer um pedido para vocês? É, eu gostaria que vocês fizessem uma página assim de um exercício de narrativa onde vocês descrevam alguma experiência pessoal com animais para a próxima aula. Pode ser? Vocês não precisam filtrar e submeter a críticas rigorosas o texto. Qualquer experiência. Assim,
Eu vou estabelecer um marco de censura, tá? Já que eu vou estabelecer um marco de censura. Eu gostaria que não estivessem incluídas uma experiência em que vocês mataram algum animal, maltrataram algum animal ou praticaram sexo com algum animal, tá? Então, essas são as exclusões, tá, Augusto? Tá compreendido, gente? Eu vou abrir no Moodle ali, ó, uma página bem pessoal, tá? Para começar a fazer uns exercícios de prática de engajamento, né, com essas narrativas que vão levar, em algum momento, a uma etnografia. Eu vou escrever no Moodle esse exercício. Tá? Se ninguém tiver nenhuma experiência, não precisa, mas pelo que eu entendi, todos vocês têm alguma, enfim, alguma experiência com isso. Podemos ficar hoje por aqui, gente? Então, eu queria agradecer muito a atenção de vocês. Eu quero dizer que me deu um imenso trabalho preparar essa aula. Que, enfim, eu vou disponibilizar o PPT para vocês aqui, o PowerPoint, tá, no Moodle. Mas, enfim, ele é um PowerPoint que está em construção, né? É um work in process que eu fiz hoje de manhã, basicamente. Tá? Então, eu vou encerrar a gravação.